Gatilhos mentais. Você sabe como e quando usá-los? Eu vou te explicar tudo para utilizar na sua consultoria empresarial. Quer saber como? Vem comigo, solta a vinheta. Eu sou o Lucas Cunha, em Consultoria Descomplicada, e tenho a missão de transformar você em um consultor empresarial de excelência. Neste vídeo vamos abordar referente ao gatilho mental, como utilizá-lo, como usar o gatilho mental no seu negócio para conquistar seu cliente e vender mais consultoria. Como a reciprocidade pode lhe ajudar a vender mais, a importância de se comunicar utilizando a empatia e utilizar várias provas sociais para dar garantia e satisfação ao seu cliente. E vou te falar mais 15 gatilhos mentais, no decorrer desse vídeo aí, para lhe provar o quanto é eficiente a utilização do gatilho mental no todo. Os gatilhos mentais são ferramentas poderosíssimas para aumentar a sua conquista de cliente, aumentar o seu trabalho como consultor empresarial de excelência. Se você ainda não usa, definitivamente você precisa saber como utilizá-los. Nesse vídeo eu vou te mostrar e te ensinar 15 exemplos de gatilhos mentais para você utilizar no seu serviço de prestação de consultoria empresarial de excelência. Como conquistar o seu cliente e deixar o seu cliente curioso para poder contratar você como consultor empresarial. Gatilhos mentais não são técnicas de manipulação ou de lavagem cerebral. Elas servem para despertar um interesse já existente em seu cliente pelo serviço de consultoria empresarial num todo. Um gatilho é algo que, quando disparado, dispara algo em seu cliente que já possui, alguma coisa que seu cliente já possui internamente. Então, quando você dispara um gatilho mental, esse algo o qual o seu cliente já possui internamente faz aflorar essa curiosidade dele, faz despertar mais ainda o interesse dele em saber sobre o seu serviço de consultoria, na sua prestação, o quanto você pode ajudar ele na empresa dele. Por isso é muito importante você utilizar o gatilho mental apenas para poder aflorar o interesse do seu cliente sobre você, sobre o seu serviço de consultoria empresarial num todo. Muitos acham que as pessoas tomam decisões racionais diretamente, porém não só racionais. Considerando os fatores lógicos como preço e necessidade, mas o ser humano é racional e emocional também. Especialistas em psicologia mostram que as pessoas tomam decisões baseadas em fatores emocionais também aí num todo. E se você souber como explorar os fatores na sua comunicação de marketing, na hora da negociação do business, da sua consultoria ali no todo, com certeza você vai ter muito mais sucesso em saber explorar esses gatilhos mentais aí no todo. A tomada de decisão é feita na mente em segundos do seu cliente, no caso. Um gatilho mental usado de forma correta é capaz de ativar essa decisão se ele querer comprar o seu serviço de consultoria empresarial no todo, qual você vai estar ofertando para ele. Existem padrões de comportamento no ser humano num todo. Isto é, para determinados estímulos ao qual você aplica nele, espera-se um determinado comportamento num todo. Assim, você é capaz de controlar os estímulos do seu cliente, que são utilizando esses gatilhos mentais, o qual você vai estar aplicando diretamente sobre o seu cliente. Para cada gatilho mental, espera-se um determinado tipo de comportamento em seu cliente no todo, de quem está recebendo essa comunicação que você está passando para ele, direcionando diretamente ao seu cliente no todo. A psicologia aponta 2 fatores determinantes para o comportamento pessoal das pessoas em geral. Primeiro comportamento, para evitar a dor, e o segundo comportamento, para ter prazer. Esses são os 2 tipos de comportamento
que o ser humano se busca sempre. Dessa forma, alguém só suporta a situação de dor se for para conseguir algum prazer num todo. Por exemplo, os praticantes de musculação, ele tem uma grande dor na hora que está ali malhando, fazendo academia, puxando ferro literalmente. O qual essa dor, ela vai ser recompensada com grande prazer da satisfação do seu corpo em performance perfeita depois dessa musculação num todo. Por isso que ele consegue suportar a dor do sofrimento na hora da academia para depois ter o prazer de ter aquele corpo bacana, aquele corpo perfeito num todo. É em cima destes princípios que os gatilhos mentais atuam. Por exemplo, neste vídeo qual estarei falando para vocês, você vai aprender como utilizar 15 gatilhos no todo, que considero mais efetivamente quando aplicado no momento correto, principalmente na hora que você estiver face to face, cara a cara com o seu cliente. Aí você pode empregar esses gatilhos mentais, que eles serão de grande serventia e te trará excelente benefício no todo. O primeiro que vamos estar falando aí vai ser referente à reciprocidade. Você já recebeu alguma amostra grátis? Então, como técnica de marketing, a amostra grátis tem um histórico de eficiência pura. Ela é muito eficiente porque quando você dá alguma coisa para alguém, geralmente essa pessoa fica grata, ela fica recíproca para você. Então, quando você dá alguma coisa de bom coração e puro para essa pessoa, com certeza ela vai ter no subconsciente dela que ela tem que te devolver um favor, que ela vai ser recíproca pelo fato que você deu alguma coisa para ela, puramente, vamos dizer, aplicando diretamente. Porém, já é intencional ela lhe ofertar esse produto no todo. A vantagem da amostra grátis é que se trata de um presente e ela enquadra perfeitamente na regra de reciprocidade. Você está dando presente para alguém e alguém tem que ser recíproco àquele presente que você está dando para ela. Como? Bem, as pessoas vão acabar comprando o produto quando se depara com ele no mercado. Então, com certeza, já deve ter acontecido isso com você. Você recebe uma amostra grátis e automaticamente você acaba comprando esse produto da pessoa ali que está ofertando essa amostra grátis. Ou então, quando você caminhar pelo supermercado e ver, você vai acabar comprando esse produto aí, pelo simples fato que você recebeu essa amostra grátis aí no todo. Você pode não querer, mas no seu subconsciente você vai estar sendo recíproco a essa pessoa, a essa empresa, o qual lhe deu essa amostra grátis no todo. O segundo aí que vamos estar falando é referente à atração ou simpatia aí que você tem, que o cliente pode ter por você no todo. Esse gatilho mental é importante. A simpatia deve ser usada na hora de se comunicar com o seu cliente. É potencialmente deixar o seu cliente mais interessado por você, utilizando figuras de linguagens adequadas, o qual o seu cliente está acostumado a utilizar. Por isso que eu costumo dizer, quando você vai lidar com o seu cliente, observe ele, analise ele com seus 2 olhos em princípio. Por quê? Para se ter um comportamento similar ao dele, para poder falar a mesma linguagem que ele fala, para poder até mesmo usar o mesmo tipo de roupa que ele utiliza, para saber quais hobbies ele faz. Para quê? Para que você seja uma pessoa simpática a ele, o qual vai ter a consequência ele ter atração por você, poder conversar com você no todo. Por isso que quando você vai prestar esse serviço de consultoria, vai fazer esse primeiro contato com o seu cliente, você tem que investigar ele, para que possa chegar frente a frente com o seu cliente e estar alinhado com os movimentos dele, com o tipo de atitudes dele, com o que ele gosta de falar, com o que ele gosta de escutar. Tem que fazer uma investigação. Isso tudo eu passo para vocês, irei passar em outros vídeos aí, como fazer esse levantamento sobre o seu cliente no todo, para poder falar a mesma linguagem do seu cliente, andar igual a ele, fazer o que ele faz e nisso deixar ele atraído por você pela simpatia no todo. Por esse motivo devemos sempre analisar o nosso cliente e saber como é o nosso cliente no todo, estudar ele, para que quando for ofertar o nosso serviço de consultoria,
fazer inconscientemente ele ficar interessado por nós no todo. Esse foi o segundo aí que eu lhe falei, referente a gatilhos mentais, aí que você ativa no seu cliente sem ele saiba, e inconscientemente ele vai se sentir atraído por você e ter uma simpatia a mais junto com você no todo. O terceiro gatilho aí que eu vou te falar é referente à prova social. As pessoas procuram saber o que as outras pessoas estão pensando ou fazendo antes de tomar qualquer atitude. Acredite ou não, até na hora de acidentes graves, por exemplo, as pessoas ao redor que estão ali utilizando e verificando ou viu aquele acidente que acaba de acontecer, não toma nenhuma atitude. Então, o que acontece no todo? Se aconteceu aquele acidente, todo mundo, no primeiro momento, vai ficar observando. Ninguém toma atitude nenhuma. Isso é fato e é estudo já realizado. A partir do momento que uma pessoa toma uma atitude, ela quebra a regra, rompe essa barreira, o qual todo mundo fica parado utilizando, e essa pessoa vá em sentido àquele acidente para poder ajudar, para poder verificar, consequentemente todas as pessoas vão fazer esse mesmo movimento e vão também, pelo fato que viu que aquela pessoa deu uma prova que pode ir, que não tem problema nenhum e ir até o acidente para poder ajudar no todo. Isso é uma prova social. A outra prova social que eu posso estar te falando, por exemplo, é o quê? Quando você está na estrada andando com o carro e vê dois restaurantes na hora do almoço. Um restaurante está cheio de pessoas e o outro restaurante está vazio. Qual deles você vai escolher? Logicamente você vai naquele restaurante o qual tem mais pessoas, porque no seu subconsciente já vai falar, se tem mais pessoas, a comida é melhor no todo. Outra prova social que você pode estar falando para o seu cliente, na hora que estiver ali encantando o seu cliente, conversando com ele, é contando histórias para ele no todo, o qual você vai trazer uma prova social para ele, de fatos que você já fez ou já realizou, ou então contando histórias que pode empregar o seu produto, o seu tipo de serviço que você vai estar ofertando para ele nas ações da empresa dele. Como, por exemplo, eu tenho a metodologia de tartaruga que vai organizar, vai estruturar a sua empresa muito bem. Eu tenho aí, no caso, uma ferramenta que chama pirâmide organizacional, que vai te livrar de todo o serviço, deixando as decisões possam ser ocorridas no meio da empresa, não diretamente que as pessoas vão até ele, por exemplo. Então, é contando histórias aí, no caso, como prova social, atos que você já realizou no passado, ou então atos, no caso, com as ferramentas que eu estou te passando aqui dia a dia nos vídeos, que pode resolver o problema dele. Então, você vai estar dando uma prova para ele para que as ferramentas que você tem, no caso, pode resolver o problema dele num todo. Ou então, se você já estiver no passo mais avançado, você pode trazer depoimentos de cliente, também é uma prova social, que o seu serviço de consultoria foi bem prestado ali no todo. Ou então, outra prova social, tudo referente a isso, seria trazer cliente de referência. Atendi tal cliente fez isso e ele ficou satisfeito. Então, são fatos que você pode relatar para o seu cliente, o qual vai provar para o seu cliente que você está certo, você tem convicção no que está conversando, você sabe o que está falando, e volta a frisar no caso. Se você não tiver experiência, você pode contar casos para ele, empregando as suas ferramentas, as ferramentas que eu estarei te mostrando. Empregar, por exemplo, podemos organizar a sua empresa utilizando um fluxograma de processo, organizar todo o seu processo produtivo. Podemos, outra coisa, fala para o seu cliente, podemos reestruturar, deixar sua empresa limpa, empregando 5S, ou então se a sua empresa está dando prejuízo, podemos vir ali, procurar o ponto de equilíbrio da sua empresa e nisso avaliar a questão se o seu preço está bem formado. Então são fatos que você pode contar para o seu cliente, são casos aí no caso, que você pode contar, relatar para o seu cliente, que vai dar sucesso quando se emprega as ferramentas, as metodologias de consultoria empresarial, que em vários vídeos aí estou te passando num todo. Então eu te falei aí várias ferramentas de abordagem, de prova social que você
pode estar utilizando e empregando junto do seu cliente e mostrando para ele. Com isso, com certeza, vai ativar a curiosidade dele sobre você. Assim, vou dar mais uma, por exemplo. Você está conversando com ele, você fala para ele, para se resolver tal problema de organização da sua empresa, podemos implementar aí, volta a falar, o diagrama de tartaruga, o 5S, para maximizar e potencializar aí as ideias da sua empresa, podemos implementar o Kaizen, ou então, para ver se a sua empresa realmente está dando lucro, podemos verificar novamente aí a questão do seu ponto de equilíbrio, e se a sua empresa estiver dando prejuízo, vamos analisar os custos internos, os custos fixos e variáveis, para que possamos fazer um trabalho e reduzir aí o seu ponto de equilíbrio e então fazer a sua empresa dar lucro, maximizar o potencial dela dar lucro e com isso otimizar os ganhos aí e até mesmo os preços do seu produto no todo. Então isso aí esse gatilho mental aí, ele é poderosíssimo e ele tem várias vertentes aí que você pode estar aplicando para ele. E já conversando com o seu cliente, você vai estar ativando aí, que é o quarto gatilho. O quarto gatilho qual é? É o da autoridade. Você falando, contando fatos para o seu cliente, relatando várias ferramentas que você tem, que pode aplicar na empresa dele. Então você vai demonstrar conhecimento, que tem capacidade, que tem autoridade. Então você conta para ele, empregando várias ferramentas como organizar a sua empresa, organizar o marketing, organizar as finanças, organizar o ponto estratégico em sua empresa. Você pode mostrar para ele que você vai ter autoridade e com isso vai aumentar a confiança dele em você. Você vai estar ativando esse gatilho mental nele, que é o gatilho da autoridade. Muito importante, você vai estar conversando com ele, relatando vários casos, vários fatos, várias possibilidades de empregar as ferramentas o qual eu estou passando, as metodologias aí que eu estou te mostrando, e com isso ele vai atinar, ele vai pensar no mesmo momento no subconsciente, opa, essa pessoa sabe o que está falando, esse profissional de consultor empresarial sabe muito bem, ele me conhece, ele sabe o que eu estou precisando, porque ele está demonstrando autoridade, ele está falando, esse consultor, o qual, se você pegar todas as metodologias e as ferramentas que eu estou te passando e já passei, você vai ter plena capacidade de demonstrar autoridade, saber o que está falando para o seu cliente. Seja direto, franco. Com isso você vai despertar admiração. Seu cliente vai ficar admirado por você, porque você vai estar falando a coisa certa, a coisa correta e realmente o que ele precisa. Uma das coisas que potencializa esse fator de autoridade no momento que você está conversando é realmente você estudar sobre o seu cliente, saber o que ele pensa, saber o que ele necessita, estudar sobre a empresa dele, realmente o que ele precisa, quais são as dores que ele está sentindo na empresa dele, para o momento que você for conversar com ele, você saber certinho o que falar, corretamente o que falar para ele e demonstrar total autoridade, total capacidade no que você está querendo ofertar para ele. E com isso, com certeza, ele vai ficar admirado pelo que você está falando para ele e você vai ganhar total confiança dele. E ele vai pensar na cabeça dele. Essa pessoa tem autoridade, ela sabe o que está falando. Eu posso contratar ela sem dúvida, porque ela vai fazer muito bem e vai trazer excelente resultado para a minha empresa. Então, demonstre que você tem capacidade e sabe falar. Estude tudo que eu estou lhe passando para poder, na frente do seu cliente, mostrar para ele que você tem total domínio e capacidade nesse nicho de mercado de consultoria empresarial e vai ter muito sucesso com o seu cliente e ele vai ficar encantado pelo que você vai estar falando para ele. E o quinto aí, que é de grande valia, é contar histórias da possibilidade que as ferramentas que eu estou lhe mostrando, que eu estou lhe falando, pode resolver dentro da empresa dele. E especialmente, volto a falar, especialmente se você estudou sobre o seu cliente e sabe quais são as dores que ele está passando naquele momento. Então você vai contar histórias, basicamente o qual é de interesse do seu cliente, o qual o seu cliente está buscando interesse em resolver o problema dele. Então conte histórias baseadas em fatos
ou nas ferramentas o qual estou te mostrando, estou te passando. Para quê? Para que possa dar referência no seu cliente e o seu cliente possa despertar o interesse por você. Com toda certeza, você contar histórias, atividades, o qual envolveu as ferramentas, por exemplo, utilizando, empregando aí a metodologia, encontrar o seu ponto de equilíbrio, podemos achar assim se sua empresa está dando lucro ou não, e nisso vamos fazer um estudo para verificar se o seu preço está ok, que é o markup, verificar se os seus custos fixos estão exagerados, e com isso com certeza a gente pode traçar um ponto de equilíbrio melhor para a sua empresa. Talvez a sua empresa tenha grande rotatividade de dinheiro no todo, mas você não está vendo lucro. Então vamos fazer esse passo, para quê? Para que possamos fazer e resolver o problema da sua empresa e com isso fazer a sua empresa dar mais lucro e você ver o dinheiro que está entrando no todo. Então você começa a contar fatos, história para o seu cliente, o qual vai despertar interesse. Sempre quando se conta uma história para o seu cliente ou para qualquer pessoa, desperta o interesse. Vou te dar um exemplo. Quando você está sentado numa mesa, se você levantar e falar, pessoal, vou contar uma história. Eu tenho plena certeza que todo mundo da mesa vai parar e vai ficar olhando para você pelo simples fato que você falou que ia contar uma história. Faça esse teste. Chega em qualquer pessoa e fala, deixa eu te contar uma história. Aí você começa a contar uma história bem sucedida, uma história de aplicação das suas ferramentas, das ferramentas que eu estou te passando, com certeza vai atrair a atenção do seu cliente e ele vai ficar mais curioso por você e com isso, com certeza, ele vai acabar te contratando como consultor empresarial, porque você vai ter ativado vários gatilhos no momento que você está contando a história. Por exemplo, o gatilho de autoridade, o gatilho de conhecimento, o gatilho de reciprocidade, enfim, vários gatilhos você ativa aí nesse mesmo momento que você está contando a história para o seu cliente aí no todo. E nesse momento aí que você está contando a história, você ativa o sexto gatilho. Qual é o gatilho sexto aí no caso? É a curiosidade, é o qual vai deixar o seu cliente curioso por você. Esse gatilho é muito importante. Você pode ativar ele de várias formas, contando várias histórias, o qual vai ativar a curiosidade do gatilho. A curiosidade é um dos gatilhos mais motivadores que tem no todo. Se não fosse a curiosidade sobre a maçã, por exemplo, que caiu no chão, Newton não teria concebido a lei da gravidade. Se não fosse a curiosidade sobre a tartaruga de Galápagos, por exemplo, Darwin não teria criado a teoria da evolução no todo. A curiosidade surge na lacuna entre o que sabemos e o que queremos no todo. Buscamos nossos conhecimentos para aliviar aquela coceira mental que você acaba criando no seu cliente, que deixa o seu cliente aflito em querer saber o que você está escondendo por trás ali. Qual é a curiosidade que você vai estar ativando nele no todo. Por isso, quando estamos diante a um cliente, sempre lhe falamos o que podemos aumentar, por exemplo, a sua lucratividade, melhorar a sua produtividade, reduzir as suas perdas, pois irá ativar a curiosidade do seu cliente em saber como você pode fazer isso na empresa dele, como, com mais detalhes. Então vai deixar o seu cliente curioso por você e com certeza ele vai querer contratar você aí no todo para poder estar trabalhando junto com ele. E o sétimo gatilho mental aí é o gatilho mental da especificidade. É quanto mais vivida for a história que você contar para o seu cliente, mais as pessoas vão entender e vai se envolver no momento que você estiver conversando com ela ali. Agora, o que é uma coisa viva ou uma coisa vivida? É algo que você consegue ver, consegue cheirar, consegue sentir num todo. Então, quando você consegue passar a visão, o cheiro, a sensação de um determinado momento, você envolve o seu cliente muito mais nessa ação qual você está querendo trazer ele no todo. Por isso você precisa se perguntar, como eu poderia fazer essa ideia mais viva? Com
compartilhamento mais envolvente com o meu cliente no todo. Por exemplo, eu estava na Polônia, em Auschwitz, e vi o campo de concentração. Eu falei de uma forma direta e clara. Agora eu poderia ser mais específico, mais claro e direto. Por exemplo, eu estava na Polônia no ano de 2012, o qual eu visitei o campo de concentração em Auschwitz, que fica na cidade de Auschwitz. Naquele dia, foi no dia 28 de outubro, às 8 horas da manhã, estava um tempo bem nublado e eu sentia a névoa cair no meu rosto. Quando eu andava pelo campo de concentração, estava bastante frio e eu via todas aquelas cenas, aquelas casas todas deterioradas e me trazia a sensação de angústia, mau sentimento, o qual eu poderia imaginar o sofrimento das pessoas que estavam ali naquele campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então eu falei de uma forma para você aqui que eu fui muito mais específico e claro. Então eu tive a primeira forma que eu falei, eu visitei o campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, e depois fui de uma forma bem específica. Da mesma forma que você, quando for contar para o seu cliente histórias, metodologias, ações, procure ser o mais específico e claro possível com dados e números. Por exemplo, otimizamos o processo manufatura de uma empresa, obtemos o resultado, aumento de 20% de produtividade, que resultou aí na questão de 5% de aumento na lucratividade no todo, o qual nós otimizamos, organizamos, colocamos as posições corretas na linha, otimizamos todos os fluxos dele. Foi no dia 28 de outubro do ano de 2009, por exemplo. Então procure dar datas, números, sensações, momentos, hora, para que você, sendo mais específico para o seu cliente, irá trazer mais credibilidade, mostrar que realmente você tem noção e sabe do que está falando. Então, quando for conversar com o seu cliente, quando for encantar com ele, quando for contar para ele vários casos, no caso, seja específico e claro. Não seja vazio e jogue apenas por cima. Então, de datas, de momentos, de sensações, de atitudes, ações no todo, para que você seja específico com o seu cliente e ele possa ter maior confiabilidade e até mesmo que ele possa ver o que está acontecendo. Tente trazer aquela ação vivida e viva e clara para o seu cliente, para que ele possa se sentir naquele momento e participar naquela história qual você está contando. Então seja específico, use esse gatilho da especificidade aí junto com o seu cliente. O oitavo gatilho mental aí, não menos importante, é o porquê. Nós, como consultores, como trabalho de consultor empresarial, sempre estamos utilizando e empregando o porquê em tudo aí o qual estamos trabalhando. O porquê é uma ferramenta importantíssima e muito grande valia quando muito bem aplicada. Por exemplo, você está com pressa para poder pegar o seu filho na escola. Porém, você tem que passar na farmácia e comprar um remédio para que ele possa tomar. Ao entrar na farmácia e pegar o remédio, vê que tem uma grande fila para poder pagar aí no caixa o remédio que você comprar. Então, você comprou aquele remédio e vê que aquela grande fila. Se você chegar nas pessoas da fila e falar, deixa eu passar na frente, porque eu tenho que buscar o meu filho que está saindo na escola agora. Então, eu estou atrasada. Com certeza, essa pessoa vai deixar você entrar na frente e vai entender ali a situação no todo. Diferente se você chegar ali e já entrar na frente dessa pessoa. Então, o porquê é uma ferramenta importantíssima e de grande valia quando muito bem empregada. Vou te dar outro exemplo. Você vai falar para o seu cliente, por exemplo, vamos otimizar o fluxo produtivo da sua empresa. Vamos organizar a sua empresa. Por que você vai ter grande otimização e otimizar os seus resultados? Com certeza vai abrir uma porta e uma possibilidade a mais aí no caso para que o seu cliente fale sim, fale ok, pode realizar sem problema algum, porque você vai estar falando os porquês, tanto na questão de esclarecimento quanto na questão de interrogação aí no caso.
Então utilize o porquê, não tenha medo sempre para poder utilizar o porquê de forma explicativa que você vai estar fazendo aquilo na empresa do seu cliente, ou então o porquê na forma de questionamento para demonstrar autoridade e conhecimento na ferramenta aí que você está utilizando. O nono gatilho mental aí é o gatilho da antecipação. Esse é de grande importância também. Somado a todos os outros, ele se faz muito potente, muito poderoso, ou utilizado até mesmo sozinho. É um gatilho mais poderoso, pois prende muita atenção das pessoas. Toda vez que você deixa de falar ou falta alguma coisa com a informação ali, na cabeça das pessoas elas vão ficar ansiosas, vão ficar sofrendo por não ter todas as informações por completo. Então elas vão buscar logo essa informação que está faltando você passar para ela. Porém, você deu um pouco para ela, mas não deu tudo. Você antecipou o que poderia estar acontecendo na empresa dela, no caso, mas não passou tudo. Então vai deixar ela ansiosa, curiosa, sofrendo, querendo saber o que está por vir mais aí, por exemplo. Um exemplo aí grande que é muito utilizado aí, quando você está assistindo TV e é anunciado que aquele filme estará no ar pela primeira vez na televisão. Você não tem mais vontade de saber o que é ou qual é. Então, assim que esse filme é anunciado na televisão, que será a única e primeira vez que vai ser apresentado na televisão, ele já te deu aí uma antecipação aí que esse filme será a única e a primeira vez apresentado na televisão. Com certeza, muitas pessoas vão ficar totalmente querer assistir, querer prender atenção nesse filme, simplesmente pelo fato que deu essa antecipação, falando que será a única e primeira vez apresentado na televisão. E apresenta um pedacinho do filme só. Então a televisão deu essa conta-gotas para o cliente, falou que será a única e primeira vez e mostrou um pedacinho só do filme. Com certeza deve ter mostrado uma das melhores partes aí. Então te deu essa antecipação e você ficou curioso, ficou querendo saber no todo como vai ser esse filme. Tão bom vai ser pelo fato que ela te antecipou e ativou esse gatilho mental nas pessoas aí. Isso é muito utilizado na televisão, por exemplo. Outro tipo de empresa que utiliza muito bem esse fator de antecipação são as empresas do setor turístico, por exemplo, que trabalham muito bem a antecipação. Eles vão construindo a experiência de viagem, vão te mostrando aquelas experiências das viagens dele que vai acontecer, que pode ser muito gratificante. Então ele te antecipa o que pode acontecer nessa viagem, qual você vai estar comprando esse pacote turístico no caso, e com certeza vai ativar esse gatilho mental da antecipação, porque ela vai estar construindo, vai te mostrando que é gratificante, te mostra belas paisagens, maravilhosos passeios. Então ela já te antecipa que naquela viagem, naquele passeio turístico que você vai estar comprando, você vai ter aquelas maravilhas no todo. Então a mesma coisa que acontece dentro da empresa, quando você oferta um trabalho de consultoria, você já antecipa para o seu cliente que ele vai ter tranquilidade, vai ter mais lucros, vai ter otimização do seu fluxo da empresa, vai ter organização, vai ter, enfim, várias ferramentas aí que eu estarei te passando. Você antecipa com isso para ele que ele vai querer saber como. Eu quero ter isso na minha empresa, eu quero ter esse prazer. Por exemplo, se nós prestarmos um serviço de consultoria na sua empresa, com certeza você vai ter mais tempo para a sua família, você vai ter mais tempo para pensar em como crescer a sua empresa, não ficar preso ali no dia a dia nas ações aí braçais no todo. Então você vai dar esses conta-gotas para o seu cliente, que com certeza esse conta-gota vai ativar muito o fator de antecipação e vai deixar o seu cliente curioso por você, querer saber mais sobre você e contratar você como consultor empresarial para a empresa dele. E com isso ele vai ficar querendo saber mais. Então antecipe poucas coisas, antecipe para ele o que pode acontecer junto com os outros gatilhos mentais, a tranquilidade, o lucro,
a organização, enfim, o melhor atendimento aos clientes, o melhor atendimento aos próprios funcionários, e com certeza ele vai querer saber como você vai fazer isso, porque você antecipou o resultado final aí do seu cliente e ele vai ativar esse gatilho mental nele num todo. O 10º aí, o gatilho mental que vamos estar falando, é referente ao compromisso. Esse gatilho é muito importante quando bem empregado num todo. O princípio do comprometimento se apoia no fenômeno de que, depois que tomamos uma decisão, diversas pressões internas e externas faz com que o nosso comportamento de maneira coerente, logicamente, com essa escolha que fizemos. Então, se nós fizemos um comprometimento com uma certa atitude, nós jamais vamos querer quebrar esse comprometimento. Então, se você vier a construir isso junto com o seu cliente, no caso, com certeza ele vai ter um excelente comprometimento com você para poder realizar as atividades aí no todo. Dessa forma, o seu comprometimento, o comprometimento do seu cliente é construído com base na coerência, que é um motivador muito forte para as ações e decisões no todo, porque se trata de uma característica valorizada e útil no meio social no todo. Então vamos lá. Sempre quando você está atendendo um cliente, atendendo o seu cliente aí no serviço de consultoria, sempre induza ele a micros comprometimentos, ou seja, direcioná-los a perguntas com relações caso a resposta dele vai ser sim para você no todo. Isso é importante porque quanto mais sim o seu cliente der para você durante o atendimento de consultoria, mais difícil vai ser para ele te dar um não. Você, na sua chamada para ação, na hora de fechar o contrato, por exemplo, vai fazer essas construções de vários sims. Exemplo, você gostaria de mudar de vida? Você gostaria de ter mais tempo com seus filhos e familiares no todo? Você gostaria de parecer mais importante, mais bem-sucedido perante os amigos e familiares? Você entende que isso é possível quando você ganha mais dinheiro, correto? Você concorda que a consultoria empresarial só vem agregar e fazer melhorias para a sua empresa e para a sua vida, certo? Portanto, você concorda comigo que ter um consultor empresarial de excelência atuando na sua empresa é o que você precisa realmente para poder conquistar tudo isso que eu acabei de falar e muito mais? Bom, está aqui o meu cartão para conquistar tudo isso que eu acabei de relatar e muito mais além do mundo num todo. Bom, acabei de te falar aí o qual você vai construindo vários sims com o seu cliente, você vai falando aí vários tipos de pequenas perguntas que você já sabe que a resposta dele é sim, então vai ficar mais difícil no final para ele te responder não, porque você já vem construindo aí num todo vários questionamentos que ele vai te dar pequenos sims, e com isso fica mais difícil no final de ele te reportar ou te responder não num todo. Basicamente isso, o que foi feito, eu acabei de te falar que você fez com o seu cliente, é ter vários micros comprometimentos aí com o seu cliente. Então foi os comprometimentos aí que você veio construindo para que no final você tivesse uma resposta positiva. Ok, por quê? Porque com esses vários micros comprometimentos, o tempo todo que ele fez com você, no final vai ficar mais difícil de ele te responder um não. Então esses comprometimentos que você obteve com os seus clientes, com o seu cliente em específico, ou até mesmo esses micro comprometimentos, com certeza vai te ajudar a ativar no final, a ele responder um sim para você. Pode ser tanto no momento que você está fazendo essa consultoria dentro da empresa dele, ou então no momento que você está negociando com ele ali, fazendo uma apresentação ali, o qual você quer buscar um sim dele num todo. O 11 gatilho aí são as referências. Essas aí são de grande importância, porém você vai construindo ela de tempo em tempo. As referências são amplamente usadas por nós, desde a tomada de simples decisões, às tomadas de decisões mais complexas, por exemplo, como investir dinheiro na empresa, até mesmo ele
concordar em contratar o seu serviço de consultoria. Então as referências, ela pode te ajudar muito aí no caso, no momento que você está trabalhando como consultor ou tentando ganhar o seu cliente. Você pode dar referência tanto de pessoas com qual você já ofertou o serviço de consultoria e foi muito bem sucedido, ou pode dar referências de ferramentas a ser aplicadas, referência do seu conhecimento no todo, referência que você pode utilizar e ajudar o seu cliente nessa otimização, nessa busca para poder resolver a dor do seu cliente no todo. Então as referências, ela vem acompanhada de vários fatores. Pode ser referência de trabalho que você fez ou referência mesmo em trabalhos aí que você pode ter a capacidade de resolver implementando essas ferramentas no todo. Então as referências podem ser muito bem aplicadas, elas são sempre bem acompanhadas e ela traz muito bem resultado, muito bom resultado aí, até mesmo com prova social aí para o seu cliente ver isso aí no todo. O 12º gatilho aí é o gatilho da escassez. O ser humano dá muito mais valor naquilo que ele pode perder, isso é fato, e é um comportamento humano então bem normal. Damos mais valor às coisas que estão menos disponíveis do que aquelas coisas que têm em abundância, em exagero aí no mercado no geral. Esse gatilho mental é amplamente utilizado dentro da negociação no todo. Basta você pensar no quanto é difícil resistir a chamados tipo: estou fazendo um trabalho onde selecionei somente 10 empresas para poder entrar em contato e realizar o trabalho de consultoria de excelência. Então, nesse caso aí, quando você fala isso aí, quando você faz o primeiro contato e fala: estou fazendo um trabalho onde selecionei apenas 10 empresas para entrar em contato e realizar o trabalho de consultoria empresarial de excelência. Ele geralmente vai ativar esse gatilho de escassez. Por quê? Porque você ligou para poucas empresas e aquela empresa com a qual você fez esse contato já ativou escassez, porque ela está entre as 10 aí no todo. Ela não é qualquer uma, não é qualquer uma empresa que você vai estar trabalhando. Ela está entre as 10. Então gerou essa escassez aí, o qual já ativou esse gatilho mental no seu cliente. Gatilho mental, o qual você não vai estar pegando muitas empresas. Então você pode utilizar esse gatilho mental, essa forma de falar, por exemplo, no momento que você ligar para a empresa, querer conquistar aquele seu cliente. Volta a falar, você vai ligar para ele e falar: selecionei, falar no todo, selecionei 10 empresas no mercado aqui onde estou atuando para poder fazer um trabalho de consultoria empresarial de excelência. Então podemos marcar uma reunião para eu te apresentar esse excelente trabalho no todo, o qual será feito na sua empresa? Com certeza, muito difícil o seu cliente responder não. Pois você ativou o gatilho da escassez, porque não são todas as empresas o qual você vai estar trabalhando e ofertando esse serviço de consultoria no todo. Então você gerou esse gatilho da escassez no seu cliente. Você se mostrou que a empresa dele está entre as poucas empresas que você estará atuando aí junto no mercado para poder fazer o trabalho de consultoria empresarial no todo. O 13º gatilho aí é o gatilho da urgência. O gatilho da urgência é muito próximo do gatilho da escassez, porque também desperta a sensação de que algo está acabando, preciso correr, pois é único, tem pouco. Porém, a urgência está mais relacionada à questão ao tempo, o qual ele pode estar contratando a sua empresa ou não. Então, é preciso correr para que, por exemplo, o seu cliente pode pensar: é preciso correr para que eu não perca tempo, senão ele vai começar a trabalhar com outras empresas e eu vou ficar de fora. Então, é o gatilho da urgência. Isso é bastante usado em campanhas promocionais de desconto, por exemplo, que ela dá um tempo limitado aí no caso, e expressões como não perca, é só até amanhã, são bastante comuns aí, o qual no seu subconsciente, no subconsciente do cliente no todo, ativa esse gatilho de urgência, que ele é único,
e tem um tempo aí, então vai estar acabando. E é escasso, que é a escassez aí, normalmente é ativado junto com esse gatilho mental. O 14º gatilho mental é o gatilho da emoção. Imagine que eu descrevo com muitos detalhes o que alguém pegou um gilete de barbear, está passando pelo seu corpo, aquilo vem a te machucar e te faz sentir muita dor. Enquanto eu descrevo essa cena, você tende a sentir a emoção, mesmo eu me utilizando apenas da linguagem. Quando eu faço isso, o seu cérebro faz você lembrar do sentimento da dor, imaginando a dor do gilete cortando a sua pele, por exemplo. Então, quando você faz esse tipo de relação, seja mais claro possível, você ativa a sensação de emoção na pessoa, o qual, com certeza, ela vai tomar uma atitude emocional num todo. Outro exemplo na empresa, por exemplo, que eu posso estar falando aí, relacionando a empresa, que é a emoção. Falando, se você não tem tempo para a sua família, se você não tem estrutura, você está brigando muito com a sua esposa fala que você trabalha muito, com certeza isso falta um serviço de consultoria empresarial na sua empresa, o qual vai organizar e vai deixar a sua empresa muito bem estruturada e vai te dar tempo para você ter com a sua família, com seus filhos e tempo para somente pensar, não ficar no serviço braçal. Então, nesse caso aí, esse exemplo que eu acabei de falar, você ativou uma emoção nele, que ele poderia estar com a família, poderia até mesmo estar passeando, até mesmo só curtindo a boa vida aí, quando ele contrata uma consultoria empresarial, qual você vai estar ajudando ele num todo. O 5º gatilho mental é o gatilho mental da exclusividade. As pessoas têm um desejo profundo de se sentir importante, não apenas para si mesmo, mas importante para as outras pessoas também. E esse é mais um gatilho mental muito poderoso para a persuasão das pessoas. Busque fazer que os seus clientes no todo se sintam importantes. Deixe-o saber que você realmente se preocupa com ele e está ali para poder ajudar. Faça todo o atendimento exclusivo para ele. Infelizmente, o bom atendimento aos clientes, aí, às empresas no todo, não é muita prioridade dos consultores. Eles muitas vezes atendem de qualquer jeito, fazem os seus clientes não sentirem à vontade com ele. Então, quando você estiver atendendo o seu cliente, seja atencioso, faça que ele se sentir que ele é único, que ele é exclusivo. E com certeza ele vai agradar muito mais com você e vai contratar o seu serviço ou manter o seu serviço ali no todo. Tanto faz você fazer um trabalho e fazer o seu cliente se sentir único e exclusivo e muito bem atendido, quanto você ofertar um serviço único para ele. Ele vai ver que você é único e exclusivo para ele. Com isso vai gerar muitos benefícios e total atenção e excelente resultado aí na sua consultoria empresarial junto com o seu cliente aí num todo. Então eu mostrei para vocês aí os 15 gatilhos mentais aí de grande valia que você pode utilizar aí na negociação, no contato, no approach, na aproximação com o seu cliente, que com certeza vai ativar a curiosidade do seu cliente vai querer saber mais e com certeza vai resultar no contrato dele com a sua empresa de consultoria, com o seu serviço de consultoria empresarial de excelência. Então, você dê esse overview em geral, utilize, empregue-os, que com certeza vai ser sucesso certo. Juntamente com outras metodologias, ferramentas que eu estou te passando, estarei te passando para você atingir o grau máximo, ser um consultor empresarial de excelência. Então, siga em frente e vá sem medo. Eu sou Lucas Cunha, em Consultoria Descomplicada, e tenho a missão aqui em transformar você em um consultor empresarial de excelência. Até o próximo vídeo. Um abraço!